Voltar para esse bloco falando de saúde. O assunto é a questão do tabagismo. Sempre é bom falar em saúde. E para o bate-papo de hoje, a nossa conexão direto lá com o Complexo Hospitalar Central, hospital da minha, da sua, das nossas vidas. Já está aqui no telão do Band Cidade a pneumologista, doutora Ana Carolina Terra Cruz. Doutora Ana, seja bem-vinda ao Band Cidade. Prazer recebê-la aqui. Olá, boa tarde. É prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco mais sobre tabagismo e as doenças respiratórias relacionadas a isso. Tá, eu queria entrar na pauta proposta, que é justamente a questão do tabagismo, mas antes, doutora, eu queria fazer uma avaliação, aliás, eu queria entender da senhora, por exemplo, se numa região como a nossa, que quando nós temos o verão amazônico, nós temos muitos problemas da intensificação da fumaça, da poeira, e isso acaba também afetando quem faz o consumo do tabagismo, doutora? Sim, né? Aumenta o tempo seco, com poluição, com um aumento de material particulado que é liberado nas queimadas, aumenta as doenças respiratórias, tanto de quem é fumante, quanto de quem não é fumante também. Quem é fumante, o grau é mais elevado de problemas que podem ser ocasionados, né? Sim, porque ele já tem dupla agressão na sua via respiratória. Então, aumenta, sim, a chance de doenças respiratórias agravantes. Eu não sei se tem já dados específicos, né, cientificamente falando, mas acho que a senhora pode fazer uma observação, mesmo que de forma superficial. As pessoas que foram acometidas a Covid, na sua grande maioria, também ficaram com algum tipo de sequela, justamente com a questão do aparelho respiratório. Isso aí também já é um outro problema, né, porque nós temos a questão do clima. Quem ainda faz o consumo de algum tipo de cigarro, algo do gênero, e teve esse tipo de problema, hoje fica numa agravante bem mais delicada, né? Certamente. É muito comum nós observarmos no consultório o aumento de doenças respiratórias após ter tido um quadro de Covid-19. Então, após o quadro de Covid, a gente observa que as pessoas tiveram mais quadros infecciosos, respiratórios, mais doenças cardíacas, também envolvidas nessa questão. Então, doutora, a exposição à poluição, à fumaça, piora esses sintomas respiratórios que a pessoa já possa ter. Agora, partindo mais precisamente para a questão do tabagismo, ao longo da história a gente sempre viu as propagandas, né, que eram feitas para o cigarro, que encantavam as pessoas e tudo mais, e o número de fumantes era muito maior, evidentemente. De um tempo para cá, a própria legislação exige, né, a informação real dos problemas ocasionados pelo consumo do cigarro. E aí, houve uma redução considerável do número de fumantes, comparado a 3, 4 décadas atrás, só que ainda mesmo assim nós temos um número elevadíssimo de pessoas que consomem esse tipo de produto. É porque é viciante mesmo? Esse é o fator mais complicante? Certamente. O tabaco, ele produz uma dependência importante, levando assim a doenças respiratórias crônicas e até levando à morte. O tabagismo é a principal causa evitável de morte no mundo. Então, daí a sua importância de combatermos. As propagandas realizadas atualmente, de acordo com a legislação, fizeram com que todo o combate ao tabagismo reduzisse. Hoje, a porcentagem de tabagistas é em torno de 10% no Brasil, se concentrando principalmente na região sul e sudeste, e na região norte nós temos em torno de 8%. Dando destaque para um aumento de uso de cigarro eletrônico na população mais jovem. Então, nós temos estudos mostrando que a população entre 15 a 23 anos, 30% já experimentou o cigarro eletrônico, que é uma nova preocupação nossa em relação à nicotina. A dependência à nicotina, então, consequentemente, dependente àquele dispositivo. E nós sabemos que tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro convencional traz malefícios à nossa saúde. Doutora, é muito comum você estar dialogando, principalmente com os jovens,
e que estão consumindo esse pendrive, né? A pessoa chama de pendrive, né? Fumar o pendrive, aí fumar a caneta Pendrive, também, tem umas histórias aí. Aí eles falam assim, não, mas isso aqui é só modinha, é só por causa do cheirinho, pau, não sei o quê. E o que eu digo para essas pessoas? Ele é tão prejudicial quanto o cigarro tradicional? Sim, nós temos vários estudos demonstrando que tem sais de nicotina que causam muito mais dependência do que o cigarro convencional. Então, diversos tipos de cigarro eletrônico têm maior nível de nicotina, deixando ainda mais dependente. E também eles liberam formações como formaldeídos, aldeídos, que são conhecidamente cancerígenos, com uma concentração ainda maior do que o cigarro convencional. Nós ainda não temos estudos, por ser um uso recente, de trazer câncer, por exemplo, mas nós sabemos que existem substâncias cancerígenas, nocivas ao coração, nocivas ao pulmão, que isso nós já sabemos, né, que causa malefício ao nosso pulmão, à nossa via respiratória, mas em relação ao câncer ainda a gente precisa de um tempo maior para comprovar. E a nossa preocupação é exatamente essa, que o cheiro, ele atrai os jovens, o cheiro, a cor, né, principalmente aí em idade escolar e universitária. Então, o que vai ser o futuro desses jovens, né? Usar cada vez mais o cigarro eletrônico. Hoje nós vemos, já temos pessoas dependentes ao uso do cigarro eletrônico. Doutora, eu costumo dizer para o cidadão que fuma, e que fuma próximo da gente, falo, cara, eu não fumo e não estou afim de fumar. Eu estou fumando também, se eu estiver muito exposto à fumaça de quem está fumando? Sim, esse é o tabagismo passivo. Então, é importante nós sabermos que a convivência com fumantes também lesa a nossa via respiratória e também pode proporcionar doenças respiratórias futuras. Assim como crianças, né? Netos de vós fumantes ou filhos de fumantes aumentam em 30% doenças respiratórias como asma. Também há a via que a gente fala a terceira via, que a gente pega pela pele, né, pelo tato. Então, a pessoa fuma naquele ambiente domiciliar, a criança absorve a nicotina pela pele. E aí ela também pode desenvolver doenças relacionadas à nicotina, à absorção da nicotina. Doutora, a mamãe que está grávida ainda do bebê e que está fumando, isso pode ocasionar sérios problemas para a criança? Sérios problemas para a criança, a parto prematuro, gravidade perinatal, então tanto da mãe quanto do bebê, há um aumento da mortalidade materno e infantil. Eu queria a opinião da senhora, estou até saindo um pouquinho do contexto aqui, mas é muito relevante a gente saber dos profissionais a opinião deles em temas tão polêmicos e principalmente relacionados à área da saúde. Fala-se na descriminalização das drogas. Isso, evidentemente, que vai deixar mais livre o consumo, porque o consumo ele não é criminalizado. Há muita contradição no que dizem por aí. Isso pode, de certa forma, ser muito agravante para a saúde pública, a gente liberar, consequentemente, digamos que a droga passe a ser um cigarro da vida, isso pode agravar os problemas que a gente tem hoje no país? A Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela é veementemente contra o uso do cigarro eletrônico, né? E também se pronuncia contra o uso do cigarro convencional. Ano passado, houve uma discussão com a Anvisa sobre a proibição da venda de cigarro eletrônico. Então, todos os cigarros eletrônicos que temos no Brasil são ilegais, são vendidos de forma ilegais. E o seu uso em locais públicos fechados também é proibido pela lei de 2009, que contempla também o uso de qualquer nicotina / tabaco. Então, é proibido o uso de cigarro eletrônico em ambiente público fechado e também a sua venda é proibida. Ano passado, confirmou-se essa proibição por haver essa discussão com a Anvisa. Doutora, um fato que chama a atenção é a questão de que momento e quando que se acende um sinal de que é necessário buscar um profissional para saber se eu já estou sendo
se já está começando a aparecer, mesmo que de forma silenciosa, problemas relacionados ao consumo direto e indireto, né? Porque se eu também estou muito exposto constantemente com pessoas que fumam naturalmente, eu sou um fumante de forma passiva. A senhora já até acabou de passar isso para nós aqui. Que tipo de sintoma que acende um sinal e fala, olha, é importante você buscar um profissional para ver que isso não é normal? Tosse, sintomas como tosse, dor torácica, falta de ar, sintomas de infecção recorrente, todos são sinais de que a sua via respiratória não está ao seu pleno vapor e que merece uma investigação, uma análise mais detalhada do que o cigarro pode promover na nossa respiração, nos nossos pulmões. Doutora, falando em tratamento dos problemas que hoje são diagnosticados no setor que a senhora atua, já que a senhora é pneumologista, a gente está bem servido tecnicamente aqui, tecnologicamente, estruturalmente. Eu sei que a senhora é uma das médicas que fazem parte desse corpo maravilhoso de profissionais do Complexo Hospitalar Central. E eu queria saber como é que a gente está hoje, Rondônia, comparada aos grandes centros do país e do mundo. Aqui em Rondônia, nós temos uma redução comparado com o Brasil e comparado com a região sul sobre a prevalência de tabagismo. Temos uma prevalência maior do cigarro convencional na população mais velha e também na área rural, que culturalmente é usado o cigarro para espantar mosquito, né? Então, utilizamos muito cigarro de palha, cigarro paieiro para espantar mosquito. E temos visto um aumento importante de cigarro eletrônico na população mais jovem, universitária, experimentação do cigarro eletrônico. Então, isso é o que mais preocupa aqui, como médica assistente no estado de Rondônia, sobre essa banalização do uso do cigarro eletrônico, que vai nos trazer muitos problemas futuros, e também sobre essa população que ainda mais velha fuma. Doutora Ana Carolina Terra Cruz, pneumologista, ela atende lá no Complexo Hospitalar Central, nossos parceiros aqui da TV Meridional Band. Doutora, muito obrigado, boa tarde para a senhora, valeu mesmo pelas dicas. É um prazer e contem comigo sobre saúde respiratória. Muito bem, sempre é bom falar em saúde.